Bem te quer, todas as quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Bem te quer, o seu programa semanal de saúde e bem-estar na Rádio On. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta para um novo programa Bem Te Quer. O meu nome é Ana Rita Pinto, sou psicóloga, psicoterapeuta no Porto. Hoje temos o nosso programa, vamos falar sobre hipertensão arterial. Temos aqui uma convidada, a doutora Daniela Sofia Fernandes, que daqui a pouco já se vai apresentar. Então, nós decidimos falar sobre hipertensão arterial a propósito do dia 16 de maio, que foi o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Então, vou pedir aqui à nossa nutricionista da clínica para se apresentar. Daniela. Olá, boa noite. Eu sou a Daniela Sofia Fernandes, nutricionista aqui da clínica, e vim falar um bocadinho hoje sobre hipertensão arterial, a propósito do dia 16 de maio, do Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Muito bem, então eu tenho aqui algumas perguntas para fazer à Daniela. Nós vamos começar aqui por perguntar efetivamente o que é a hipertensão arterial. Podes-nos explicar isto um bocadinho? Então, a hipertensão arterial, primeiramente, é uma patologia, não é? A hipertensão arterial define-se como o aumento da tensão no nosso coração e nas nossas artérias, e os valores de referência recomendados para a pressão arterial são de 12 ou 120, também conhecidos por 120, para a tensão arterial sistólica e de 8 ou 80 para a tensão arterial diastólica. Ou seja, em momentos de contração, o nosso coração nunca deveria exceder a tensão arterial de 12, e em momentos de relaxamento nunca deveria exceder a tensão arterial de 8. E esta é basicamente a definição conhecida para hipertensão arterial. Muito bem, então, antes de passarmos se calhar às próximas perguntas, eu como psicóloga, lá está, gostava de falar um bocadinho sobre a relação entre o stress e a hipertensão arterial. Até porque nós sabemos que o stress é uma das causas da hipertensão. Então, o stress exatamente é o quê? É uma resposta do corpo a estímulos intensos, como por exemplo frio, barulho, a perigos reais ou percebidos. O que é que acontece? Isto leva à estimulação do nosso sistema nervoso central, liberta hormonas de stress, como a adrenalina, noradrenalina e cortisol, no nosso córtex e na nossa medula. Claro que existe um stress que é o positivo, chamado eustress, que nos ajuda nas nossas atividades diárias, não é? Que nos estimula, por exemplo, para concluirmos um trabalho, para estudarmos, para fazermos algumas atividades prazerosas. E depois existe o chamado stress negativo ou distress. Em português é que não existe distinção da palavra. A resposta de stress faz parte do nosso organismo, ou seja, nem todo o stress é mau. Além disso, esta é uma parte de nós que sempre existiu, ajudou-nos a sobreviver até aos dias de hoje, portanto ela foi extremamente útil. No entanto, a situação de stress negativo leva a respostas do corpo que levam a uma sobrecarga, digamos assim. E no caso disto ser crónico, ou seja, de se tratar de um stress crónico, isto acaba por afetar negativamente a evolução da hipertensão e mesmo a arteriosclerose. Por exemplo, o ruído elevado, as pressões diárias, a responsabilidade, a agitação, medos diversos, problemas familiares, preocupações relacionadas com o trabalho. Todos estes fatores podem desencadear stress. O facto é que o stress, a nossa resposta de stress, prepara o nosso corpo para reagir a situações difíceis, ao perigo. Então o que é que acontece? A tensão arterial sobe, a respiração acelera, o coração bate mais depressa e os músculos ficam mais tensos. Tudo isto serve para nós termos uma resposta imediata, seja de fuga ou de luta. Portanto, depois de o perigo passar, pelo menos o perigo real,
o corpo já pode relaxar, procurar novas forças. O que acontece muitas vezes num stress crónico é que o corpo não relaxa. O perigo, como é percebido, não é propriamente um perigo externo, nunca passa. Isto leva a um extremo cansaço, entre outras coisas, e também a esta questão da hipertensão arterial. O stress constante, claro está, pode nos deixar doentes, por isso é realmente necessário nós aprendermos a lidar com o stress. E em casos de hipertensão arterial elevada, é particularmente importante descansar e aprender técnicas de lidar com o stress ou técnicas de relaxamento. Muito bem, então agora que eu já falei um bocadinho sobre o stress e a ligação com a hipertensão arterial, vamos voltar aqui à doutora Daniela Fernandes, que é a nossa nutricionista, e vamos voltar aqui às nossas perguntas. E então eu gostava de perguntar se nos pode elucidar acerca de comportamentos de risco para a hipertensão arterial. Então, ora bem, em termos de comportamentos de risco, digamos, fatores de risco que nos levam maioritariamente a esta patologia, ou seja, podemos começar, sem dúvida alguma, pelo excesso de peso e obesidade, ou seja, são dois fatores muito importantes para a hipertensão arterial, nomeadamente a adiposidade, abdominal, que é um fator muito importante para a hipertensão arterial. Temos também o excesso de sal na alimentação, que no nosso país está muito longe do que deveria ser recomendável. Temos o sedentarismo, a falta de atividade física, temos também o stress, como já foi referido, o tabagismo e ainda o consumo alcoólico excessivo. Estes são, nomeadamente, os principais fatores de risco para a hipertensão arterial. Muito obrigada. Relativamente a este consumo de sal que mencionou, ele, sendo excessivo, pode levar a outras complicações para além da hipertensão arterial elevada? Sim, sem dúvida alguma, o consumo excessivo de sal, para além de nos levar à hipertensão arterial, pode nos levar também a outro tipo de patologias. A hipertensão arterial e o consumo excessivo de sal está muito relacionado com as doenças cardiovasculares, o aumento do risco destas doenças, como o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral. Temos também o funcionamento renal, que em consumo excessivo de sal poderá levar a uma sobrecarga deste órgão-alvo. Podemos também falar um bocadinho da retenção de líquidos, em que há um aumento deste fator, aumentando também o peso corporal. E quando não tratada, a hipertensão arterial poderá ainda levar a uma falência cardíaca, em que o coração fica muito débil e temos aqui órgãos muito afetados com estes problemas. Muito obrigada, doutora. Então, vou passar aqui a outra pergunta, ou outra dúvida que eu espero que esteja a esclarecer as suas respostas aos nossos ouvintes, porque isto realmente é um tema muito importante. E eu gostaria de saber, então, quais são as recomendações diárias da ingestão de sal. Ora bem, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as recomendações de sal serão de 5 gramas dia, ou seja, seriam 5 gramas de sal por dia por pessoa. No entanto, estes não têm sido realmente os valores observados no nosso país, ou seja... Então, nós em Portugal fugimos muito dessa realidade? Sim, temos alguns estudos que já avaliaram esse consumo de sal no nosso país e que verificaram que a ingestão média de sal por dia por pessoa tem sido quase o dobro daquilo que é realmente recomendado. Ou seja, foi feito agora um estudo através do Inquérito Alimentar Nacional no nosso país e cerca de 66% das mulheres e 86% dos homens têm uma ingestão de sódio acima do nível máximo tolerável. Ou seja, nós sabemos também que no nosso país, e como já referimos anteriormente, como o AVC está muito relacionado com a hipertensão arterial e com o consumo excessivo de sal, sabemos que Portugal é dos países com uma maior taxa de AVC da Europa Ocidental
e que é também, sem dúvida, dos países da Europa que apresentam uma maior taxa de mortalidade provocada por acidente vascular cerebral, ou seja, isto está muito relacionado com a hipertensão arterial, com o consumo excessivo de sal, e tudo isto vai então afetar todo o processo, ou seja, nós também sabemos que os portugueses, por norma, nunca cumprem muito, em geral, com as recomendações da nossa roda, e o sal está muito incluído então nessas recomendações, nesses valores que têm fugido muito à realidade. Muito obrigada. Então vamos continuar, tenho aqui mais algumas perguntas para fazer. Ora, muito bem, então eu tenho aqui uma questão. Nós lá em casa temos um daqueles aparelhos de medir a pressão. E qual é a opinião geral acerca destes aparelhos? Isto a mim parece uma coisa útil, mas isto substitui alguma coisa? Então, relativamente ao aparelho, nós podemos usar os aparelhos de braço e os aparelhos de pulso. Comparativamente, temos os aparelhos de pulso não são tão eficazes como os aparelhos de braço. Temos também que ter cuidado com os aparelhos em que são usadas as pilhas e que temos que ter algum cuidado com o gasto desses aparelhos, ou seja, se as pilhas estiverem um pouco gastas, o aparelho não será tão eficaz, ou seja, nunca nos podemos esquecer que, apesar de termos esse aparelho em casa, temos de ter sempre o hábito de vez em quando ir à farmácia, sermos avaliados e observados por pessoas que estão mais habituadas, que são profissionais de saúde, conseguem fazê-lo de uma forma mais eficaz, e nunca esquecendo que a frequência de consulta no médico, com vigilância, verificar se realmente essa pressão arterial é constante, se não, tudo isso deve ser verificado em âmbito de consulta com os médicos, até porque, por norma, a pressão arterial em casa dá sempre um bocadinho mais baixa do que quando vamos ao médico, por isso essa vigilância deveria ser sempre feita também em âmbito de consulta com os médicos. Muito obrigada pelo esclarecimento. E outra questão acerca das maiores fontes de sódio e quais serão elas? Então, nós temos vários alimentos que podem ser elevados em quantidades de sódio. No nosso país temos 3 que são ainda muito significativos, ou seja, nós estamos a falar do pão, da charcutaria e também da sopa, que ainda é um alimento que tem uma quantidade elevadíssima de sal, que as pessoas não se dão conta e que consomem muito sal na sopa. Apesar de já haver alguma legislação para o pão, ainda existe alguma quantidade de sódio no pão e que deve ainda ser diminuída, tal como os produtos de charcutaria. Claro que temos os ditos alimentos que são salgados, aqueles que são elevadíssimos em sal, que também toda a gente conhece. Estamos a falar... Como, por exemplo, que alimentos serão esses? Temos os ditos alimentos salgados, ou seja, estamos a falar, por exemplo, dos enlatados, dos enchidos, temos, por exemplo, a mortadela, o presunto, temos também os fumados, as conservas, até a comida pré-confeccionada, ou seja, as pessoas às vezes optam por comidas já pré-confeccionadas de uma forma mais rápida, de uma poupar forma tempo, provavelmente. Sim, ou seja, optam por coisas mais rápidas. No entanto, por norma, nunca leem os rótulos, ou seja, a quantidade de sal e de sódio está lá. As pessoas optam por coisas mais rápidas, mais úteis para o dia-a-dia, mas que na realidade, nutricionalmente, não são tão ricas. Ou seja, temos que ter atenção a esses fatores. Temos também outros tipos de alimentos, estamos a falar dos molhos, dos caldos concentrados,
das próprias bolachas, os ditos aperitivos, que a maior parte das pessoas gosta. Temos também o bacalhau, que as pessoas não demolham na realidade o tempo devido. Temos também o álcool, os refrigerantes, ou seja, todos esses alimentos são ricos em sódio, potenciam o aumento da nossa pressão arterial e temos que ter, na realidade, muito cuidado com este tipo de alimentos, ou seja, a ingestão deste tipo de alimentos deve ser moderada e, em casos que haja hipertensão arterial, estes alimentos devem-se evitar sempre que possível. Muito obrigada, doutora Daniela Sofia Fernandes. Nós vamos para um breve intervalo, depois vamos voltar para falar de algumas estratégias para diminuirmos o nosso consumo de sal, porque todos precisamos disso, na generalidade. E então espero que fiquem connosco, espero que estejam a gostar do programa, espero que todas estas perguntas e respostas vos estejam a ser úteis e que sejam úteis para a vossa saúde. Então, nós já voltamos.
hear it? Can you hear it through the crowd? Can you hear it through the crowd? A voice so lost but never found. So lost but never found. And I'm trying so hard to find just a single reason why such a small voice is screaming out. And the shadows and silhouettes fall in order to rise, and all the stupid constellations seem to compromise, and all that you could ever have thought about that dying spark was a message that anyone can conquer the dark. Can you see it? Can you see the tears on my smiling cheeks? But if you never see, then you'll never see. If you never see, then you'll never see. If you open those beautiful eyes, maybe you could realize that I can dream for more than I can speak. The shadows and silhouettes fall in order to rise, and all the stupid constellations seem to compromise, and all that you could ever have thought about that dying spark was a message that anyone can conquer the dark. Sky without any stars, but I promise you I will stay. And I know that it might be difficult for you to pretend that I could be more than just a friend, but I promise you I will stay. Can you hear it through the crowd? A voice so lost but never found. And I'm trying so hard to find just a single reason why such a small voice is screaming out, screaming out, screaming out. So I'm talking with my back against the wall, against the wall. With as hard as life can be, I look at you and everything, and I'm thinking it's not that bad at all, bad at all. So won't you stay for a while, come a little bit closer. I couldn't find any comfort without you. Won't you wait for a while, just a little bit longer? I gotta get out
look at you and everything, and I'm thinking it's not that bad at all, bad at all. So won't you stay for a while, come a little bit closer? I couldn't find any comfort without you. Won't you wait for a while, just a little bit longer? I gotta get out this song, girl, just for you. Yeah, I met a girl not long ago who made me fall. No, I wasn't much, oh, but to her I meant the world. To me, it's me, she means everything. Oh, 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 Lay me down so I can sleep. My heart is full, my knees are weak. Though we were drunk and howling, we found ourselves a little peace in the night. Oh no, we're all goners. White snow, black water. Hold my head inside your hands. Tell me how much fun you had. You ain't much for making plans. I'm finding out that ain't so bad. Put a smile on people, we've made it home safe. As I slowly fall to sleep, there's still so much I wanna say. I will rest so peacefully, tomorrow's on its way. I'm content and I am grateful to be born in this place. In this chaos, in this madness, we made ourselves a home. I get carried away quickly, but it seems I'm not alone. In the evening we were floating, we were drifting with the snow. I'll soon be dreaming of that feeling, too soon I'll let it go. Wake me up so I can see the path we carved throughout the streets. Though we were lost and wandering, we found ourselves a little peace
in the night. Let me hold on to your hand and tell you how it is. I know that things will never go as planned, and that's how they're supposed to go. Put a smile on people, we've made it home safe. As I slowly fall asleep, there's still so much I wanna say. I will rest so peacefully, tomorrow's on its way. I'm content and I am grateful to be born in this place. In this chaos, in this madness, we made ourselves a home. And I can carry away quickly, but it seems I'm not alone. In the evening I was floating, I was drifting with the snow. I'll soon be dreaming of that feeling, too soon I let it go.
I ain't got no use. I ain't got no use for that red rocking chair. Got no sugar, honey, baby, now. Got no sugar, honey, baby, now. Who'll rock the cradle? Who'll rock the cradle? And who'll sing that song? Who'll rock the cradle when you're gone? Who'll rock the cradle when you're gone? I'll rock the cradle. I'll rock the cradle and I'll sing that song. I'll rock the cradle when you're gone. I'll rock the cradle when you're gone. I laid her in the shade. I laid her in the shade. Gave her every dime I made. What more can a poor boy do? What more can a poor boy do? I've done all I can do. I've done all I can do, and I've said all I can say. Send you to your mama's next payday. Send you to your mama's next payday. I ain't got no use. I ain't got no use for that red rocking chair. Got no sugar, honey, baby, now. Got no sugar, honey, baby, now. Who'll rock the cradle? Who'll rock the cradle? And who'll sing that song? Who'll rock the cradle when you're gone? Who'll rock the cradle when you're gone? I'll rock the cradle. I'll rock the cradle and I'll sing that song. I'll rock the cradle when you're gone. I'll rock the cradle when you're gone. Buy at Home, loja online para facilitar as suas compras. Visite a loja Buy at Home no Facebook, onde pode encontrar vários produtos de utilidade no seu dia-a-dia. Entregas no Porto e arredores mediante pequenos portes. Enviamos por CTT para todo o país. Buy at Home, loja online para facilitar as suas compras. CNN, Casas, Negócios e Network. Quer comprar, vender ou arrendar um imóvel? Consulte os profissionais de mediação imobiliária mais dinâmicos da área metropolitana do Porto. CNN, o seu parceiro em negócios imobiliários. Visite a nossa página do Facebook ou contacte-nos pelo 93 639 7741 ou 93 639 7742. CNN, Casas, Negócios e Network. Enerdomos Reabilitação e Climatização. Reabilitação urbana, execução de obras de construção, reconstrução, alteração,
ampliação, demolição e conservação de edifícios, projetos de engenharia e especialidades, certificação energética. Contacte-nos pela nossa página do Facebook ou pelo 93 639 7741. Enerdomos, reabilitação e climatização. O ideal para si é tudo para nós. My Country, de Portugal para o mundo. Loja online de produtos tradicionais. Oferecemos-lhe uma gama de produtos variados. Todos os produtos são personalizáveis e pensados por si e para si. Visite a nossa página no Facebook. My Country, de Portugal para o mundo, a sua loja online. Boa noite, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso programa Bem Te Quer. O meu nome é Ana Rita Pinto, sou psicóloga, psicoterapeuta, faço terapia de EMDR, sexologia clínica, terapia de casal, entre outras coisas. Hoje estamos a falar de hipertensão arterial e para isso temos aqui uma convidada, a nossa nutricionista aqui da clínica, a doutora Daniela Sofia Fernandes, que tem estado a responder a algumas questões, temos estado a conversar sobre este tema e agora que estamos de volta, vamos falar um bocadinho sobre medidas, estratégias, essas coisas para também nos ajudar a adotar um estilo de vida mais saudável. E então, eu gostava de começar por perguntar se então já existem algumas medidas para combater a diminuição do consumo de sal. Olá, boa noite outra vez. Sim, já têm sido adotadas algumas medidas nesse sentido, ou seja, na população portuguesa a redução do sal no pão foi uma das medidas e é considerada, se calhar, a medida mais conhecida para a redução do sal. Temos então legislação em que foi aplicada em todo o pão para a redução da quantidade de sal inserida na sua Constituição. No entanto, apesar de por 100 gramas de alimento não deveríamos exceder nunca o 1,5 gramas de sal por 100 gramas de alimento, ou seja, quando estamos a falar de 1,5 gramas de sal já estamos a falar de valores elevados e houve legislação aplicada no pão em que foram reduzidas essas quantidades, no entanto temos que intervir um pouco mais, ou seja, devíamos aplicar ainda mais legislação no sentido de conseguirmos diminuir ainda mais a quantidade de sal constituída então no pão. Para além dessas medidas, têm sido aplicadas todas outras em que temos unificado muitas associações nesse sentido de reduzir este tipo de patologias, nomeadamente a hipertensão arterial. Muito obrigada pela sua resposta. Vamos continuar então. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre o que é que afinal nós podemos fazer para reduzir o nosso consumo de sal. Que estratégias é que nós podemos adotar, por exemplo? Então, estratégias, regras, opções, nós temos muitas coisas que podemos usar aqui para tentar reduzir um bocadinho a quantidade de sal, minimizar esta patologia, ou seja, podemos começar então pelos comportamentos de risco, até de que falamos um bocadinho há pouco, ou seja, se estivermos a falar de pessoas com excesso de peso ou obesidade, podemos começar por reduzir esse peso, ou seja, se tivermos excesso de peso, devemos perder um bocadinho de peso, fazer exercício físico e ter um bocadinho de consciencialização e ganhar hábitos saudáveis, ou seja, devemos ter sempre isso em mente e adotar essa atitude. Ok, então e como é que nós podemos avaliar tudo isso? Ou seja, se neste caso estivermos a falar de uma pessoa com excesso de peso ou com obesidade, a própria pessoa pode pesar-se em casa, fazendo o próprio cálculo de índice de massa corporal, que é um fator que compara apenas o peso com a altura. E como é que se faz esse cálculo? Ou seja, nós em casa podemos optar por pesarmos-nos, sabendo a nossa própria altura, fazemos o peso a dividir pela altura ao quadrado
e consoante o valor que nos der, o ideal será sempre obtermos um parâmetro normoponderal, ou seja, em caso de adultos estamos a falar de um valor entre 18,5 e 24,9. Se tivermos a falar no caso dos idosos, estamos a falar de valores entre 23 e 27,9. Em casos que, por exemplo, estejamos a falar de um peso adequado, ou seja, se tivermos excesso de peso e obesidade, devemos optar por fazer esse tipo de ações. Se tivermos um peso adequado, ou seja, através deste cálculo, podemos optar na mesma pela prática de exercício físico e obtermos, então, os hábitos saudáveis que, à partida, já o deveria ser feito. Então, mas o exercício físico faz, assim, tanta diferença nesta patologia? Sim, apesar de o exercício físico já ser um excelente aliado sem qualquer tipo de patologia, em casos de patologia, neste caso específico da hipertensão arterial, o exercício físico é um excelente aliado, ou seja, a circulação sanguínea vai estar mais normalizada durante o exercício físico e vamos ter a pressão alta, ou seja, o risco de a pressão alta vai ser menor e vai ser fundamental, aliado a uma reeducação alimentar sempre em conta. Muito bem. E um dos outros comportamentos de risco que falou há pouco foi o consumo de álcool. E que estratégias é que existem acerca disso? Sim, ou seja, o consumo de álcool. Muitas pessoas nunca associam o álcool a esta patologia, a hipertensão arterial, mas temos que ter sempre isso em conta. O álcool, a cessação tabágica, ou seja, relativamente ao álcool como referiu, é também uma medida que devemos ter sempre em conta, ou seja, por exemplo, no caso dos homens, nunca deveríamos atingir as 2 bebidas, ou seja, pelo menos 2 bebidas ou menos, neste caso. Para a mulher seria 1 bebida por dia, ou seja, devia ser sempre o consumo recomendado, tal como a cessação tabágica. Isso é sempre recomendado. Nós aqui também fazemos cessação tabágica, se for necessário. Agora, para além destes fatores, que eram relativamente a alguns comportamentos de risco, que outras estratégias podemos adotar? Então, ora bem, estratégias que podemos usar no dia-a-dia, estratégias que à partida serão mais importantes para quem nos está a ouvir, ou seja, na própria confecção dos alimentos, ou seja, quando vamos confeccionar os nossos alimentos, quando vamos confeccionar as nossas refeições, será importante começarmos então por diminuirmos a quantidade de sal adicionada e podemos optar, por exemplo, pelas ervas aromáticas, pelas especiarias, e aqui seria uma boa opção, por exemplo, a substituição das ervas aromáticas e as especiarias, por exemplo, pelo sal. Por exemplo, que tipo de ervas aromáticas? Ou seja, podemos optar pelo alho, pela salsa, pelos coentros, a pimenta, o louro. Temos inúmeras... Orégãos? Sim, por exemplo, também. Nós temos inúmeros tipos de ervas aromáticas e especiarias. É uma opção escolher, é uma opção usar aquelas que mais gosta, ou seja, coloca as que mais gosta, faz uma adição variada, ou seja, pega, por exemplo, até em frutas, por exemplo, pode usar a laranja ou até o limão para tentar... temperar de outra forma também. Exato. Pode usar, por exemplo, para os assados que são tão comuns cá em Portugal, por exemplo, o louro, o alecrim. Ou seja, temos inúmeros exemplos de ervas aromáticas e especiarias que possam ser usadas. Podemos até, por exemplo, usar uma receita que é muito, muito prática, ou seja, podemos juntar as ervas aromáticas e as especiarias que mais gostamos. Podemos usar, por exemplo, 3 ou 4 ervas aromáticas e 3, por exemplo, especiarias, juntamos e dá uma boa substituição do sal. Ou seja, esta seria uma estratégia muito útil
para o dia a dia. E que outras coisas então podemos fazer? Temos, por exemplo, os saleiros à mesa, que são também muito comuns quando vamos ao restaurante. Ou seja, quando vamos a um restaurante temos sempre os molhos na mesa e temos o sal. Em casa, isso poderá ser evitado e podemos não colocar o saleiro à mesa, nunca colocar, por exemplo, sal nas nossas próprias saladas e optar, por exemplo, pelas ervas aromáticas novamente. E temos outro tipo de estratégias. Posso-me lembrar agora, por exemplo, de olhar, por exemplo, para os rótulos. Isso é também fundamental, ou seja, devemos evitar sempre os alimentos que contenham nos 3 primeiros ingredientes sal ou sódio. Isso é também muito importante. Por exemplo, uma substituição que por vezes eu faço quando apetece um molho numa salada é, por exemplo, substituir um daqueles molhos de compra por iogurte natural. Sim, é uma ótima substituição e dá um bom tempero, ou seja, às vezes as pessoas não usam, por exemplo, o iogurte é uma boa opção para temperar uma salada. Às vezes... Com ervas aromáticas fica muito bom. Sim, fica ótimo e por vezes nós comparamos muito isso à própria maionese. A maionese é salgada e é aqui um ótimo inimigo da hipertensão arterial e podemos optar então pelo iogurte com ervas aromáticas numa própria salada ou nos legumes crus, ficaria ótimo. Devemos também, tal como eu referi anteriormente, falar então um bocadinho do rótulo, ou seja, as pessoas devem estar muito atentas, devem ter uma leitura atenta aos rótulos, ou seja, devemos evitar, tal como eu já referi, os alimentos que contenham muito sal ou sódio, mas também nunca devemos consumir alimentos com uma quantidade superior a 1,5 gramas de sal por 100 gramas de alimento. Ou seja, o ideal será sempre optarmos pelos alimentos que tenham uma quantidade de 0,3 gramas de sal por 100 gramas de alimento ou até menos. Ou seja, esta seria a opção ideal. E acerca daquelas opções que muitas vezes nós tomamos no supermercado porque são mais rápidas, porque temos de ir a correr para casa, fazer o jantar, tratar das coisas todas, que opções afinal é que nós podemos tomar no supermercado? Ou seja, quando falamos em opções rápidas, estamos com pressa, temos o dia preenchido, nunca pensamos realmente no que é que será melhor, ou seja, se será uma coisa mais rápida e nutricionalmente menos rica, ou numa coisa que será nutricionalmente muito mais favorável. Ou seja, podemos falar o exemplo prático dos enlatados, ou seja, as pessoas recorrem muito aos enlatados e temos a substituição, por exemplo, pelos alimentos congelados, ou seja, os próprios legumes congelados, que seria uma boa opção. Para além disso, não são conservados em água e sal, tal como são os enlatados. Ou seja, podemos sempre optar por produtos mais naturais, menos processados, com baixo teor em gordura, nomeadamente a gordura hidrogenada, a gordura trans, a gordura saturada. Ou seja, todas essas opções serão outro tipo de estratégias que devem ser adotadas pela população em geral e que nós devemos alertar para todas essas opções. Muito bem, muito obrigada. Pronto, então estas foram as estratégias aqui da nossa nutricionista para tentarmos pelo menos reduzir o nosso consumo de sal, dado que é muito importante para evitar algumas patologias, algumas doenças, nomeadamente a hipertensão arterial, que é o tema do programa de hoje. Doutora Daniela Fernandes, há mais alguma recomendação que queira fazer para terminarmos? Sim, se calhar de falar um bocadinho do marketing, ou seja, temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, ou seja, o marketing que é feito à volta dos alimentos menos saudáveis, se calhar termos um bocadinho de atenção a este fator, ou seja, para a hipertensão arterial isto é muito importante. Porquê? Porque os alimentos que nós consideramos menos saudáveis são talvez aqueles mais inimigos da hipertensão arterial, ou seja, o marketing que é feito à volta destes alimentos
é muito grande e se calhar cabe-nos a nós, nutricionistas, perceber como é que devemos intervir, como é que devemos conseguir fazer o mesmo tipo de marketing para os alimentos que nós queremos que sejam mais ingeridos, ou seja, os alimentos que são, digamos, os mais saudáveis. Ou seja, acho que deve haver uma melhor articulação entre todos os intervenientes, ou seja, deve haver uma melhor articulação entre todos os intervenientes para que hajam resultados positivos. Ou seja, se nós queremos que hajam menos portugueses com hipertensão arterial, devemos intervir também nesse sentido. Ou seja, se as pessoas estiverem melhor informadas, se tiverem um maior apoio por parte de todas as entidades, conseguimos sempre tomar melhores decisões e optar pelas escolhas mais corretas. Certamente que sim. Muito obrigada, então, por ter estado aqui connosco, aqui a nossa nutricionista. Muito obrigada. Obrigada. Nós hoje ficamos por aqui, terminamos o nosso programa, que desta vez foi dedicado ao tema da hipertensão arterial. Estivemos a falar um bocadinho sobre o stress, como também uma das causas, e estivemos a falar também desta questão toda, dos outros fatores todos, algumas estratégias. Espero que tenham gostado do programa, tenham aprendido coisas novas, que cuidem bem de vocês e sejam felizes, e voltarei para a próxima semana para um novo programa. Espero que gostem e que fiquem por cá connosco. Uma boa noite e até à próxima. Bem te quer, todas as quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Bem te quer, o seu programa semanal de saúde e bem-estar na Rádio ON.